Pessoal, a hora do nosso painel CNN por aqui. O parecer preliminar aí do projeto de lei das fake news foi protocolado na última quinta-feira na Câmara dos Deputados. Esse texto que deve ser votado pelos parlamentares a partir da próxima terça-feira. A proposta de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e estabelece obrigações a serem seguidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas e de conteúdos considerados criminosos. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, já declarou que os parlamentares da legenda vão votar contra a aprovação, bem como a Frente Parlamentar Evangélica, que também apresentou objeção ao PL, mesmo depois do relator, o deputado Orlando Silva, ter dito que retirou do texto final cada palavra que gerou má interpretação na bancada evangélica da Câmara, né? Orlando Silva também explicou que o PL das fake news exige aí uma das plataformas digitais a produção de muitos relatórios de transparência e a criação de um órgão que serviria para acompanhar a análise de risco e a produção desses relatórios. Para debater, então, esse assunto, a gente convidou para o nosso painel de hoje os deputados federais Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Aos deputados, muito bem-vindos aqui na CNN Brasil. Um bom dia para os senhores, ótimo conversar com vocês. Começo perguntando para o deputado Chico Alencar. Deputado, depois do presidente do Republicanos dizer realmente que os parlamentares do partido vão votar contra o PL das fake news, qual que é o caminho agora para que esse PL seja aprovado na sua avaliação? O senhor acredita que vai ter dificuldades a partir de agora? Pode perder força realmente para uma aprovação no Congresso? Bom domingo a todos que nos acompanham, a você, ao colega Altineu. Essa postura do Republicanos me surpreende um pouco, porque não foi o que o Marcos Pereira disse para nós, não sei se falava em nome pessoal, na quinta-feira passada. E não é uma postura, a meu juízo, republicano. Em muitos lugares do mundo, tem um ato até da União Europeia, para além da regulação que já existe das mídias digitais, na Alemanha, na França, em Portugal, na Austrália, para além da Europa, em muitos estados dos Estados Unidos. Então, o Brasil não está inventando nada. Está produzindo, depois de 3 anos de debate, no Senado, inclusive, um projeto de lei que vai ser debatido e votado terça-feira que vem, assim espero, que é absolutamente urgente. E eu espero que seja aprovado, como a sua urgência foi, por cerca de 40 votos de diferença entre os que não queriam a urgência. Nós entendemos que é urgente porque os crimes de ódio, a incitação à violência, as mentiras mais deslavadas que afetam a saúde pública, por exemplo, em relação a medidas sanitárias, vacinas, o negacionismo corrosivo que afeta a coletividade, o racismo, tudo isso está muito propagado pelas redes porque elas têm um modus operandi muito lacrador. Você tem que criar o escândalo para ter engajamento, ter mais gente ali te seguindo, e isso não pode acontecer. As grandes plataformas digitais hoje, as big techs, são similares aos grandes meios de comunicação de massa. A autorregulação não basta, porque o que se viu recentemente, o Telegram é um grande exemplo, grupos neonazistas se articulando ali. Muita gente articulou a tentativa de golpe do 8 de janeiro pelas redes sociais, elas têm um poder enorme. Então, regulação com ética, bom senso e equilíbrio é absolutamente necessário. Então, nós vamos trabalhar nessa direção. É uma postura republicana. Deputado Altineu, quero te ouvir também com relação ao avanço do PL das fake news. Na sua avaliação agora, com essa postura do Republicanos, a tendência é de que tenha mais dificuldade esse projeto agora para ser aprovado? Qual que é a sua avaliação? Olha, bom dia, Muriel, bom dia, deputado Chico Alencar. O PL, o nosso partido, também deseja muito que nós tenhamos um bom final e uma boa regulação das redes, desde que não prejudique a liberdade de expressão. O que acontece é que o Partido Republicanos, diferente da opinião do deputado Chico Alencar, eu conversei com o deputado Marcos Pereira e todos nós esperamos, até a última quinta-feira, o texto final
do deputado Orlando Silva. E, aliás, eu quero aqui fazer um elogio ao deputado Orlando Silva, que buscou o diálogo a todo tempo, melhorando o seu texto. Mas, no final, o texto não foi um texto a contento, especialmente em questões cruciais para a liberdade de expressão, como, por exemplo, a objetividade das questões tratadas nas plataformas. Nós não podemos deixar com um texto subjetivo, porque isso pode gerar um cerceamento na liberdade de expressão. Você, Muriel, ou qualquer um que assiste a CNN agora, ou o próprio deputado Chico Alencar, se quisermos expressar a nossa ideia nas redes sobre algum tema, isso tem que ser regulado, mas tem que ser de forma objetiva. Se for subjetivo, nós, mesmo pensando diferente, eu e o deputado Chico, nós somos deputado estadual junto, deputado federal junto, agora mais uma vez nós estamos juntos lá, nós mesmos pensando diferente, na realidade ele é do PSOL, eu sou do PL, mas ninguém quer que a liberdade de expressão possa faltar no Brasil. Então, o que aconteceu é que o Republicanos entendeu que no texto final o texto não foi a contento. O nosso partido, o PL, votou majoritariamente, só 6 votos foram a favor da urgência. E diga-se de passagem, a urgência teve 237 votos porque foi usado o artigo 154. Se fosse no artigo 155, que é o normal na Câmara dos Deputados, a própria urgência teria sido rejeitada porque precisaria de 257 votos. A urgência só teve 237 votos. E agora, é óbvio que já é de conhecimento de todos os parlamentares que existe majoritariamente o número de deputados para derrotar esse texto do deputado Orlando Silva, mesmo com todo o esforço que o Orlando fez. E, para isso, a gente vai precisar chegar numa alternativa. Muito bem, eu aproveito para falar também sobre um outro ponto, uma outra manifestação que aconteceu, que apareceu logo mais, deputado Chico. Eu quero justamente te perguntar a partir disso, porque quem se pronunciou também sobre esse PL das fake news foi a Meta, que é a Big Tech, né? Que é a empresa responsável pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vou até pegar aqui a nota que a Meta divulgou. Ela apontou conflitos na proposta com outras legislações em vigor referentes à internet, como o Marco Civil Regulatório da Internet, e também disse que o texto cria o que chamou de um sistema permanente de vigilância similar ao de países em regimes antidemocráticos. Gostaria de ouvir a sua avaliação, deputado Chico Alencar. O senhor concorda com essa nota divulgada pela Meta? Não. A meta da Meta é manter os seus privilégios, sua boa arrecadação. São as bigs. As bigs estão chiando muito, porque sempre viveram aqui no Brasil, num universo onde tudo é permitido, você modera ao seu bel prazer. O projeto ele tem muita inspiração no modelo australiano. Ao que me consta, a Austrália não é um país totalitário e antidemocrático. Mas aí divergindo do meu amigo Altineu, eu não vi nos 36 artigos nenhuma subjetividade. Pelo contrário, quando se fala especificamente no que não pode constar na internet e que as grandes provedoras têm que moderar, controlar, conter, é lastreado em leis já existentes no Brasil, em relação ao racismo, em relação à discriminação das mulheres, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes contra a infância, em relação ao Estado Democrático de Direito, em relação à indução, à mutilação e ao suicídio das pessoas. Tudo que está elencado lá de forma bem objetiva está lastreado em leis já existentes no país e, claro, tenho certeza que Altineu concorda que esses elementos que eu mencionei aqui, essas discriminações e agressões e violências não podem ter livre trânsito na internet. É importante também dizer que as empresas jornalísticas profissionais, elas têm direito sim à remuneração quando os seus conteúdos tiverem sido veiculados por essas redes, assim como os artistas têm direito aos seus direitos autorais.
essa história de território livre da internet é falacioso, porque é um território muito tóxico. As redes virtuais são, infelizmente, muitas vezes nada virtuosas, e também é preciso dizer que elas são, volta e meia, antissociais. É claro que as conquistas da rede mundial de computadores, da tecnologia da informação, que até nos permite estar conversando aqui, eu estou com o meu celularzinho aqui na frente, ótimo. Nós pagamos por isso, de alguma maneira. E tem as grandes transnacionais. Eu acho que o Elon Musk e o Pavel lá do Telegram, e vai por aí afora, esses grandes bilionários, eles não estão tão interessados na informação democrática, mas não podem, pelo menos isso, dar curso à informação antidemocrática e mentirosa. Eu sugiro que o PL, em relação ao PL, Partido Liberal do Altineu, no seu segmento racional, que produz o diálogo democrático, e os republicanos destaquem lá os seus pontos no projeto para a gente fazer o bom debate e poder aprovar essa regulação. Não aprovar vai ser uma vergonha para o país no mundo. Detalhezinho, Altineu, eu vi, também estranhei, porque sou deputado antigo, voltando agora, que o quórum para aprovação da urgência tenha diminuído. Mas isso é modo Arthur Lira de operar. Quem votou nele para presidente da Câmara não foi o PSOL. Você podia ter votado em mim, não teria essa manobra. Deputado Altineu, o que o senhor acha sobre a sugestão, então, do deputado Chico Alencar sobre apresentar novas objeções, novas questões aí para o PL das fake news? E também quero te ouvir sobre essa nota divulgada pela Meta. Qual que é a sua avaliação? Olha, a nossa avaliação é que, infelizmente, o texto do deputado Orlando Silva acabou ficando muito contaminado, foram muitas mudanças. Só na última quinta-feira foi apresentado. E essa questão da objetividade, para que nós possamos ter uma análise concreta sobre o que é correto, o que não é correto, no texto do Orlando isso não ficou claro. E isso aí é um ponto crucial, né? Falou-se até em criar uma entidade que foi até apelidada de Ministério da Verdade, para que seria regulada pelo governo, que ia dizer o que era correto, o que não era correto. O Orlando tirou isso do texto. Enfim, eu acho que o caminho para nós avançarmos nisso, e que será um caminho que deve unir a maioria dos deputados, e eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira vai ouvir a maioria, seria a possibilidade de nós apreciarmos um substitutivo, poderia ser em cima do projeto do deputado Mendonça Filho, que é um projeto bem objetivo, bem seco, né, que trata de muitos pontos fundamentais que, inclusive, em alguns deles se assemelham ao projeto do Orlando Silva. Em outros não, em outros são pontos objetivos que trazem segurança e punição às plataformas quando necessário. Por exemplo, no projeto do Orlando Silva, quem seria o responsável por analisar possíveis crimes seria o Ministério Público. Ele cria um regime complementar aos artigos 19 a 31 do Marco Civil da Internet, respeitando o Marco Civil, mas criando esse regime complementar. E caberá ao Ministério Público notificar as plataformas quando há certos crimes. Vou citar aqui porque é muito interessante. Automutilação e suicídio, atos de exploração sexual, abuso, nudez infantil, atos violentos ou fraudulentos que ataquem diretamente o Estado Democrático de Direito e eleições, organizações terroristas e crimes organizados, estelionato e fraudes que possam causar danos à economia popular, coordenação ou promoção da propaganda ativa e deliberada de doenças transmissíveis, responsabilidade subsidiária das plataformas em caso de omissão após notificação do Ministério Público. São mais de multas de 100 milhões de reais. Então, aqui tem um texto objetivo e e não subjetivo. Senão, isso pode cercear o direito de expressão.
O projeto do Orlando Silva também protege e com muito direito o jornalismo brasileiro, para que seja remunerado o conteúdo jornalístico produzido aqui no Brasil, usado pelas plataformas, e também a regra da publicidade, porque hoje essas plataformas estão sujeitas às regras internacionais, elas não pagam imposto no Brasil, e nós não apoiamos isso, nós apoiamos a regra igual para todo mundo, a regra que vale para a CNN, para todas as outras emissoras aqui no Brasil que pagam seus impostos, tem que valer para as grandes plataformas também. Então, é um texto mais objetivo, mais direto, e nós vamos defender como alternativa. Eu tenho certeza que será bom para o Brasil, será um texto que irá municiar os brasileiros e garantir o direito dos brasileiros em qualquer excesso que aconteça na internet, mas é um texto mais curto. E eu quero pedir, inclusive, o apoio e o apreço do deputado Chico Alencar para que ele possa levar esse texto ao PSOL. Eu acho que ele, tendo conhecimento desse texto, se já não teve, eu tenho certeza que poderia até contar com o apoio dele. O Brasil pode contar. Deputado Chico, quero te ouvir também com relação agora a esse texto alternativo. Pois é, não, eu não conheço. Eu sei que o Mendonça Filho tem falado dele, está envolvido na questão. Vamos ler, sim, com toda tranquilidade. O diálogo democrático é fundamental. Agora, o decisivo é aí quando o Altineu estava lendo aí um item de crimes que a internet não pode propagar, que as grandes plataformas têm que moderar. A lei, o projeto de lei incide sobre aquelas que têm mais de 10 milhões de usuários e que já existem há pelo menos 12 anos. Então não vai pegar os pequenininhos. Então, embora ninguém, nem nós como deputados, e aliás a imunidade parlamentar não é ilimitada, nenhuma imunidade é ilimitada, a gente não tem imunidade para propagar crime, golpe, ataques ao Estado Democrático de Direito, por aí vai. Mas quando Altineu leu esse trecho do substitutivo, provável substitutivo do Mendonça Filho, eu fiquei achando que era um artigo do projeto do Orlando Silva, porque ele menciona objetivamente esses crimes todos e cobrando pela lei o dever de cuidado, o termo é esse, das grandes plataformas. As big techs estão chiando. Eu torço para que o Congresso... O Senado já votou isso, vai voltar para o Senado, provavelmente, mas eu torço para que a Câmara dos Deputados não ceda a essa pressão das grandes, que muitas vezes não tem interesse nenhum no Brasil. Acreditem, a representante do Twitter, numa reunião que o ministro Flávio Dino fez após aqueles ataques abomináveis às escolas, contra as escolas, ela disse, não, isso não importa para a gente não tem nenhuma culpa em relação a isso, não temos nenhuma responsabilidade, não vamos moderar nada. Foi um assinte. A lei também abriga, Altineu fez essa menção, essas plataformas que são pessoas jurídicas no exterior e querem fazer do Brasil o que se faz com alguns agrotóxicos ou mesmo medicamentos para a saúde humana. Proibido nos países ditos mais civilizados, são liberados aqui. Com a rede mundial de computadores e com as plataformas de difusão de informação, não pode ser assim. A gente tem que ter uma lei, e o Marco Civil da Internet de 2014 está sendo aperfeiçoado à luz das mudanças conjunturais, porque a tecnologia da informação é muito célere. Por isso, inclusive, a ideia da revisão dessa própria lei daqui a 5 anos, depois da sua prática e dos acertos e erros que ela produzir. Deputado Altineu, o presidente da Anatel chegou a colocar o órgão como candidato, aí como a futura entidade supervisora das plataformas online, também para tentar diminuir esse impasse. Qual que é a sua avaliação com relação à Anatel também se tornar supervisora nesse caso? Olha, isso não causou uma boa... não foi bem recebido pela maioria dos deputados. A gente acha que a Anatel é importante, fazendo o papel que ela representa, mas ela, na realidade, nem estava aí esperando essa situação. Como foi
apontado no projeto, criar uma entidade que foi apelidado de Ministério da Verdade, para julgar o que era correto ou o que não era correto na internet. Não foi aceito por ninguém, aí surgiu essa questão da Anatel. Eu defendo que esse projeto seja votado na terça-feira. Esse substitutivo possível, em cima da proposta do deputado Mendonça Filho, tem tomado muita força entre os deputados, né? Eu recebi representantes de todos os lados como líder, recebi representantes, inclusive os representantes do Twitter, que me procuraram. Em momento algum, o Twitter me colocou nada que o prejudicial ao Brasil ou à liberdade de expressão. O que o Twitter me colocou é exatamente a questão da objetividade nesses temas, porque senão é fácil. Por exemplo, se tem uma discussão sobre o sexo, as pessoas, considera a questão da transfobia, quando alguém passa dos limites. E se nós não tivermos objetividade, aquele que defende a família, homem, mulher, e aquele outro que defende o todes, nós temos que ter direito à liberdade de expressão de todos. Quem passar dos limites será punido dentro da lei. Agora, se nós não tivermos objetividade nesses tópicos, quando se inicia essa discussão, por exemplo, eu estou citando um assunto, cai a rede. Quer dizer, se o Chico quer defender o que ele acredita que é correto nesse tema, eu quero defender o que eu acredito que é correto nesse tema, se não for objetivo, cai a nossa discussão. Só citando o tema, cai a discussão. Por quê? Porque as grandes plataformas não vão querer correr risco nenhum. E isso é muito ruim, né? Isso é só um assunto, como, por exemplo, as manifestações. O Chico defende manifestações democráticas. Eu também defendo, tenho certeza disso, né? Mas, obviamente, ninguém quer excesso. Nem ele, nem eu. Nem o meu partido, nem o dele. Agora, ele tem uma ideologia, eu tenho outra. Se nós não tivermos isso muito claramente colocado, o que as redes vão fazer? Na hora que começar uma manifestação... Estamos te ouvindo, deputado. Na hora que começar uma manifestação sobre esse assunto, as redes vão derrubar, porque elas vão temer uma punição. Então, isso tudo precisa ser muito regrado, muito claro. E é por isso que a gente acha que o texto do deputado Mendonça Filho pode ser um substitutivo, inclusive trocando uma ideia fina com o deputado Orlando Silva aí, e ajustando aqui ou ali qualquer ponto a mais. Deputado Chico, de 0 a 10, quais as chances desse projeto de lei ser aprovado nessa semana na Câmara? Eu não sei dizer, eu suponho que a votação da urgência foi um indicativo de que o projeto, a proposta do deputado Orlando, que conversou à exaustão com todo mundo, certamente já vai procurar o Mendonça Filho agora, eles vão dialogar o tempo todo. Mas eu suponho que ela vai ser aprovada, eu diria 7, de 0 a 10, eu sou professor, né? Eu prefiro o conceito. O conceito é que o projeto é muito bom, e vai ter a aprovação, vai estar acima da média. Um detalhe, me permita, Muriel, o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, se não querem uma agência autônoma, que não pode ser governista, nem Ministério da Verdade, essa velha pergunta do Pilatos a Cristo, o que é a verdade, ninguém respondeu até hoje. Ela é sempre parcial. Nós, seres humanos, não temos o dom da verdade absoluta. Agora, há contextos, análises e interesses. Para interesse do bem comum, do bem público da maioria do povo brasileiro, deveria existir uma agência autônoma com representação da sociedade civil, do pessoal que conhece a internet e não é vinculado às grandes plataformas e seus interesses econômicos, monetizantes, inclusive, mas pode vir através de projeto de lei, não sei. Enquanto não existiu, também concordo, não é propriamente a Anatel o melhor instrumento para isso.
acho que o Ministério Público pode dar conta, porque lei no Brasil que não é verificada, cuja prática não é atestada, ela fica letra morta. E a advogada do Twitter falou que a plataforma deles não considera que fotos com assassinos de crianças violem os termos de uso. Meu Deus do céu! Isso naquela busca de evitar a propagação e a divulgação desses criminosos. É moderação. Alguns órgãos até se autorregulam, mas, em geral, no afã de ter seguidores, a moderação vai para o espaço, infelizmente. Deputado Altineu, quero te perguntar também, de 0 a 10, quais são as chances desse texto, do jeito que está, ser aprovado na Câmara nessa próxima semana? Olha, eu acredito que o texto final do deputado Orlando Silva não será aprovado na próxima terça-feira, não terá apoio da maioria, mesmo com o artigo 154 com maioria simples, porque não precisa alcançar os 257 votos. Mas eu não acredito que será aprovado esse texto. Acredito sim que essa discussão precisa avançar em cima de um substitutivo, e esse substitutivo do deputado pode ser o texto do Mendonça Filho. Nós não temos que ter vaidade, obviamente, nem o Orlando, nem o Mendonça, nem nenhum líder, porque a gente precisa apresentar esse resultado, precisamos apresentar esse texto que vai regular essa questão, e isso que é o mais importante. Quem é o relator, quem não é. O Orlando é um deputado muito maduro, experiente, o Mendonça também, os outros líderes também. Nós temos que dialogar e achar esse texto importante aí para aprovação. Eu acredito que a gente possa aprovar. Eu acredito que a gente vai ter a nota 9 ou 10 que a gente tem condição de aprovar. Não do Orlando, mas uma alternativa, eu acredito que nós possamos aprovar, e vai ser muito importante para o Brasil, para a segurança das redes e, inclusive, para que os deputados possam exercer seu trabalho e aqueles que ultrapassarem os seus limites sejam punidos. Tudo esteja muito claro. Muito bem, nós conversamos com os deputados do Rio de Janeiro, Chico Alencar, do PSOL, e Altineu Cortes, do PL. Obrigada aos dois pela participação mais uma vez. Um bom domingo para vocês e um bom começo de semana. Obrigado, uma satisfação, que Deus abençoe vocês. Ô Chico, vamos no Maracanã ver o Flamengo hoje, hein? Eu tô com medo, hein? Mas eu tô achando que ele vai ganhar tanto quanto o relatório do Orlando vai ser aprovado. Ele que deve ser corintiano. Vamos ver. Obrigada aos dois deputados. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau.